Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, onde a gente fala sobre clubes, seleções africanas e jogadores africanos. E eu volto nesse formato para a gente falar de Mundial Sub-20, até porque a campanha das seleções africanas se encerraram agora nesse começo de junho, e a gente vai trazer alguns destaques e algumas reflexões importantes sobre o Mundial Sub-20 e algumas diferenças que eu vi de escolas africanas. Isso pode pautar o futuro africano, o futuro das seleções africanas e das próximas gerações. Nós tivemos Senegal, nós tivemos Tunísia, nós tivemos Gâmbia, nós tivemos Nigéria, e a gente vai falar dessas 4 seleções que se classificaram para o Mundial Sub-20, fizeram suas campanhas, muitas delas cruzando contra o Brasil, por exemplo. E assim, é importante a gente falar, primeiramente, deixa o like aí, né? Deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se está chegando nesse vídeo aleatoriamente, porque aqui a gente fala sobre futebol africano. Também tô lá no TikTok, hein? África Mamba Oficial, só seguir no TikTok com conteúdos que eu faço só pra lá. Mas é o seguinte, eu poderia começar pela Nigéria, né? A Nigéria é a seleção africana que chegou mais longe, mas eu vou começar por Senegal. Senegal, essa seleção que vocês estão vendo, é a seleção que mais decepcionou. Porque Senegal basicamente tem vencido todas as categorias juvenis. Venceu a CAN Sub-17 há cerca de um mês atrás, venceu a CAN Sub-20, venceu a CHAN, que é um torneio ali, uma espécie de Copa Africana, só que com jogadores e atletas das ligas nacionais. Senegal tem dominado as categorias de base, tudo isso nos 2 últimos anos, principalmente no ano passado, desde o Campeonato Africano conquistado pela equipe principal até a última CAN Sub-17. Mas esse torneio, essa seleção Sub-20 teve diversos problemas e terminou em último num grupo com o Japão, com Colômbia e etc. E foi a grande decepção, porque muito se esperava da seleção senegalesa, justamente por não só dominar as categorias de base, mas por ter bons jogadores. É uma seleção que, sobretudo, não se preparou bem para essa Copa do Mundo Sub-20, uma seleção que havia acabado de ser campeã Sub-20, basicamente não fez amistosos com outras escolas aí fora do continente africano, se preparou muito mal, e aí a seleção de Senegal pagou o pato. Mas é importante dizer, cara, que a seleção campeã Sub-20 teve alguns desfalques nessa Copa do Mundo, começando pelo goleiro Badi, que foi eleito o melhor goleiro da Copa Africana Sub-20, o melhor goleiro Sub-20 africano, não pôde participar dessa Copa do Mundo, se lesionou, ele que não havia tomado nenhum gol durante a Copa Africana Sub-20, há cerca de alguns meses atrás, não participou dessa Copa do Mundo Sub-20, assim como Lamine Camara. Esse cara é craque também, já falei dele outras vezes, já falei lá no meu Twitter sobre ele, o melhor jogador da Copa Africana Sub-20, um jogador que é tão bom que já foi pro Metz, né, da França, e já está sendo titular lá no Metz da França, lutando para ir para a elite do futebol francês, e por isso também não foi liberado pelo Metz, assim como o Papa Diallo. O Papa Diallo e o Lamine Camara são basicamente a espinha dorsal desse Senegal da Copa Africana Sub-20, que chamou a atenção, e os dois foram jogar fora de Senegal, já estão jogando, e os clubes não liberaram por estarem numa situação importante, porque a Copa do Mundo Sub-20 está acontecendo no meio da temporada europeia. Então o Senegal se preparou mal para essa Copa do Mundo Sub-20, amargou um último colocado, e para mim a melhor geração do continente africano nesse momento não conseguiu fazer uma boa campanha na Copa do Mundo Sub-20, mas também não significa que tudo é um fracasso e etc. A questão é que a gente teve os desfalques de Senegal, dos principais atletas dessa seleção que não foram para a Copa do Mundo Sub-20, e a própria seleção não se preparou bem, basicamente não fez quase nenhum amistoso antes da Copa do Mundo Sub-20, e aí pagou o pato de uma geração que promete muito, tá? Tanto a Sub-17, tanto a Sub-20, mas fez uma Copa do Mundo para se esquecer. E eu vou colocar um mapa aí, que é o mapa de Gâmbia e Senegal. Gâmbia que fica quase como um rio ali cortando o Senegal, e Gâmbia para mim foi a grande surpresa. Enfim, que não tinham grandes expectativas assim, né? Gâmbia, que é o menor país do continente africano em extensão territorial, é um país que muita gente não conhecia, mas é uma geração africana emergente aí nas escolas africanas de futebol. Lembrando que Gâmbia chegou às quartas de final na Copa Africana ano passado, né? A Copa Africana entre os profissionais. Então, assim, Gâmbia não é qualquer seleção. Evidentemente, Gâmbia é um país pequeno, é uma seleção, enfim, que ainda está emergindo, mas olho nessa geração de Gâmbia e olho nesse moleque que vocês estão vendo aí, cara. Adama Bojang, o furacão de Gâmbia, como chamam lá em Gâmbia. Ele que joga na equipe do Steve Biko, FC, sim, Steve Biko, aquele escritor, ativista sul-africano. E aí cara, assim, é o seguinte, isso que eu tô falando aqui tem um termo de validade, tá? O Adama Bojang daqui a 1 mês, 2 meses, certamente não estará mais jogando em Gâmbia, porque é um jogador que já havia se destacado, pra mim,
um dos melhores jogadores, se não, junto com o Lamine Camara, o melhor jogador da última Copa Africana Sub-20. Gâmbia foi vice-campeã para Senegal na Copa Africana Sub-20, que é o torneio que dá vaga para a Copa do Mundo da categoria. E Gâmbia, cara, simplesmente ficou invicta num grupo com França e Coreia do Sul. Gâmbia venceu os franceses, venceu assim com autoridade, jogando muito bem e também empatou com a Coreia do Sul, terminou líder. E a Coreia do Sul, né, no momento que eu tô falando aqui, é semifinalista, né, barra finalista, com a possibilidade de ir para a final da Copa Africana Sub-20. E, cara, Gâmbia realmente se destacou pelo toque de bola, pelo controle de bola, por ter sobretudo uma boa defesa. Quero que eu vou fazer uma reflexão, um parênteses, porque essa Copa do Mundo Sub-20 mostrou que as seleções africanas que sofreram para se defender, ou que não tiveram sistemas defensivos tão bons assim, não se deram bem. E talvez a única seleção que teve um sistema defensivo fraco mesmo, assim, nessa Copa do Mundo Sub-20 foi Senegal, pelos desfalques e etc, por não ter uma boa preparação, e justamente Senegal terminou em último no seu grupo e não passou para próxima fase, porque a gente teve, sobretudo, uma Gâmbia muito bem do meio pra frente. Aí é bom citar alguns outros jogadores além do Adama Bojang, que é um fenômeno, cara, um fenômeno, um jogadoraço que certamente vocês verão na Europa, jovem ainda. São Gâmbia é uma geração, repito, emergente, mas ao contrário de outras seleções, e por Gâmbia ser uma geração menor, digamos assim, a nível de prospectos, a nível de habitantes, né? Gâmbia não tem nem 3 milhões de habitantes, então possivelmente boa parte desses jogadores que vocês viram nesse Mundial Sub-20, desses jogadores que eu estou citando aqui, certamente integrarão a seleção profissional de Gâmbia, quem sabe já na próxima convocatória para as eliminatórias para a Copa Africana 2024, que Gâmbia ainda luta por uma vaga à Copa Africana. Gâmbia, para mim, a grande surpresa entre as seleções africanas. Para mim, Gâmbia, junto com Israel, talvez, a grande surpresa desse Mundial Sub-20. Olho em Adama Bojang, olho em Mité, e principalmente esse outro moleque aqui, cara, muito bom. Quando eu falava que escolas africanas foram demarcadas nessa Copa do Mundo Sub-20 pelo fator defensivo e não pelo fator ofensivo, esse cara que vocês estão vendo aí, pra mim, tem grande parte da culpa, entre aspas, cara, que é o Aladji Sané. O Aladji Sané já havia se destacado muito bem na Copa Africana Sub-20, foi destaque meu também na thread que eu fiz da Copa Africana Sub-20 há uns meses atrás lá no Twitter, e o Sané, pra mim, é esse tipo de zagueiro que já vai também integrar a equipe principal da seleção de Gâmbia, porque é muito bom zagueiro, capitão da equipe, e cara, graças a ele e a um sistema defensivo muito bem montado pela seleção de Gâmbia, a seleção de Gâmbia conseguiu fazer uma fase de grupos invicta e inclusive vencendo uma seleção francesa e fazendo um bom jogo contra a boa geração da Coreia do Sul. Olho em Gâmbia. Por outro lado, a gente tem Nigéria, cara, Nigéria que ficou no grupo do Brasil, ganhou da Itália na fase de grupos e, cara, foi a seleção que chegou mais longe, né? A seleção africana que chegou mais longe e, cara, venceu a Argentina, né? Anfitriã do torneio, que tinha boas perspectivas de chegar na final. E aí a gente tem que valorizar os técnicos locais da Nigéria. O Bassou, cara, o Bassou, ele deu uma entrevista falando como os torcedores nigerianos às vezes não têm paciência para os técnicos locais, acabam criticando demais às vezes, mais do que o normal, enquanto passa uma moto aqui do meu lado. E ele vem fazendo um trabalho mostrando que sim, técnicos nigerianos precisam de um lugar ao sol, principalmente mirando a seleção principal. E cara, eu vou colocar aqui um jogador que pra mim é o jogador mais diferente dessa equipe. Lembrando, a Nigéria também foi uma outra seleção africana que teve no seu sistema defensivo o seu grande diferencial. Então veja como as perspectivas estão mudando dentro das escolas africanas, que sempre foram boas em todos os setores, evidentemente, mas sempre teve aquele estereótipo de que são seleções boas apenas atacando. Nessa Copa do Mundo, a gente pôde perceber que as seleções africanas se destacaram principalmente pelos seus sistemas defensivos. E Nigéria com esse cara aí, mano. Esse cara aí é craque de bola. Pode anotar o nome dele, Daniel Daga. Meio campista, marcador, cobre os laterais, tem um bom passe, tem boas interpretações. Ele tem apenas 16 anos, cara. Ele ainda nem entrou na maioridade, mas já tem clubes como Liverpool e Milan, se eu não me engano, de olho nele. E pra mim, o Daniel Daga, eu vou, com todo o respeito ao Obi Mikel, tá, que é um grande jogador, pra mim é muito parecido com ele. Talvez depois do Obi Mikel, o Daniel Daga seja o meio campista revelado nas categorias de base da seleção mais parecido com o Obi Mikel.
Aqui no Brasil e no mundo inteiro a gente tem uma visão, às vezes, muito subestimada sobre o Obi Mikel, mas os nigerianos que estão me assistindo aqui, os nigerianos que estão na Nigéria, têm o Obi Mikel como um marco dessa geração também, pós aquela outra geração mais famosa que a gente teve da Nigéria, porque o Obi Mikel foi uma das grandes revelações do futebol nigeriano, das categorias de base também, da seleção, e o Daniel Daga me lembra muito o Obi Mikel, cara, um jogador moderno, um jogador que, se for bem lapidado, se for bem desenvolvido e estiver no projeto certo, o Daniel Daga vai ser um cara bom para se assistir. E outra coisa importante para você falar aqui, galera, é o seguinte: boa parte das seleções africanas tem jogadores que atuam no continente africano. Então todos esses jogadores que eu estou falando, Adama Bojang, outros jogadores de Gâmbia, os jogadores de Senegal também, a maioria desses jogadores jogam no continente africano. Então estou respondendo isso justamente para quem fala, pô, mas os clubes brasileiros não assistem os jogos, não tentam as contratações. Então, a maioria desses jogadores estão jogando no continente africano, e na Nigéria não é diferente. Se eu não me engano, é 2 ou 3 jogadores apenas da seleção nigeriana que não jogam na Nigéria. Entre eles, esse cara aí, cara, Victor Eletu, o jogador que já atua nas categorias de base do Milan, jogou com a camisa 10 da Nigéria nessa competição, é um grande prospecto também, uma grande revelação aí, quem sabe, a estourar nos grandes clubes europeus, e que evidentemente já é um bom talento para essa seleção principal também da Nigéria. Victor Eletu jogou como titular boa parte dessa campanha da Nigéria, fez também uma boa competição, o Victor Eletu, e é outro jogador importante para ficar de olho. Daniel Daga, Eletu, e tivemos outros como Bameyi também. Bameyi, outro jogador também de defesa, muito bem nessa seleção da Nigéria. E outro jogador que eu tenho gostado muito, zagueiro, cara, o zagueiro da Nigéria. Esse maluco aí que vocês estão vendo, cara, é zagueiro mesmo, né? O Agbalaka é o nome dele. Esse é outro jogador que eu já tinha destacado também lá na época da thread que eu fiz depois da Copa Africana Sub-20. É um zagueiro que também joga na Nigéria, e são jogadores, cara, que tem um valor de mercado bem abaixo, por ser jovens também, não estarem nas ligas principais, e são bons investimentos para se fazer, para se lapidar. Então são jogadores que, por exemplo, a Nigéria chegou às quartas de final, perdeu para a Coreia do Sul só na prorrogação. Tivemos destaques importantes. Todos esses jogadores, a maioria desses jogadores ainda estão na Nigéria, sabe? Ainda estão na Nigéria e com valores bem abaixo do mercado, como o Jude Sunday, tá? Antes que eu esqueça, Jude Sunday, talvez um dos outros jogadores, junto com o Daniel Daga e o Victor Eletu, o jogador que eu mais gostei. Jude Sunday ainda joga na Nigéria, tem um valor ali de 125 mil euros de mercado, até coloquei isso no meu Twitter. É um jogador muito bom pelos lados, é um jogador de infiltração, né, nesse sistema ofensivo da Nigéria, é um jogador que gerou assistências, é um jogador que gerou gols para essa seleção da Nigéria no setor ofensivo. E o Jude Sunday é aquele jogador interessante que, se for lapidado também e ser colocado num projeto interessante na Nigéria, ou fora da Nigéria principalmente, a gente pode ter aí um bom talento para a equipe principal. Então a Nigéria se baseou muito a partir do coletivismo, de uma perspectiva de mudanças táticas ali do Basso também. O Basso foi, por exemplo, para o jogo contra a Coreia do Sul com 4-3-3, que não era uma formação ideal, digamos assim, que a Nigéria jogou os outros jogos, por exemplo. E foi com um esquema tático diferente contra a Argentina. Segurou a Argentina na Argentina, vencendo a Argentina com bola no pé, sem medo e defendendo muito bem. Algo que a gente pode colocar aqui até certo ponto na Tunísia também, outra seleção que foi eliminada para o Brasil na fase de grupos. Para mim, a seleção mais fraca dessas 4, mas ainda assim com bons valores, como El Djebali, né? A Tunísia, que tem bons jogadores aí, tanto na Tunísia, de jogadores que atuam nos clubes tunisianos, mas também o El Djebali é um jogador interessante, porque ele é um atleta do Lyon, ele volta e meia, ele é capitão ali nas categorias de base do Lyon também. É um camisa 10 muito técnico, e aí a gente está falando de um camisa 10 que mais ou menos entra ali naquela perspectiva do Mejbri também, sendo um meio campista mais técnico, tá? E aí a gente está vendo essa virada de chave também nos perfis de jovens sendo revelados pela seleção tunisiana, que normalmente é uma seleção um pouco mais física e é um pouco mais pragmática. Pragmática, não estou falando que é ruim, é pragmática no seu estilo de jogo, mas muito, extremamente bem organizada as seleções da Tunísia quando a gente fala de seleção principal. O El Djebali é esse jogador, o camisa 10, que eu ficaria de olho, que certamente em algum momento, quem sabe nos próximos meses, ganhará uma vaga na seleção principal para ser testado. Talvez seja
depois do Mejbri, um dos principais jogadores aí na diáspora tunisiana que a seleção vai incrementar na sua equipe principal. A Tunísia passou de fase, não passou tão bem assim, passou como um dos piores terceiros colocados, fez um jogo bem corajoso contra a seleção brasileira, mas tinha sim suas limitações ali coletivas, mas uma seleção com Daoui também, Daoui, cara. Daoui, outro jogador que está no Al-Ahly, o Al-Ahly contratou ele faz cerca de uma temporada, já havia se destacado também como uma das maiores revelações do futebol tunisiano, e também o Daoui e o El Jebali são alguns dos jogadores que eu coloco como destaque, além também do goleiro tunisiano, que talvez tenha sido um dos melhores, se não o melhor jogador da Tunísia nessa competição, que foi bastante estável. Então o goleiro aí da Tunísia também outro bom nome para ficar de olho, uma Tunísia que tem sim seus valores coletivos e individuais. Então é isso, galera. A Nigéria foi a seleção africana que chegou mais longe nessa Copa do Mundo, e fica da lição esses movimentos desses atletas que devem estourar ou não dentro ou fora do continente africano. Lembrando, repetindo, boa parte desses atletas ainda jogam no continente africano, e a perspectiva e a minha conclusão é que de fato as escolas africanas elas não só estão evoluindo, mas elas estão tendo bons trabalhos de técnicos locais e uma perspectiva de que os sistemas defensivos das seleções africanas de base estão muito melhor montados. Então a gente vai para um momento do futebol africano que começa, evidentemente, a privilegiar ainda mais o jogo e seguindo, digamos que, uma regra mundial, né? Os sistemas defensivos hoje definem jogos, né? E ainda mais em jogos mata-mata, ainda mais em jogos como esses. Então, se tem um destaque que eu coloco, são os sistemas defensivos das seleções africanas e como elas foram importantes para que Gâmbia chegasse até a fase eliminatória, como ela foi importante para a Nigéria chegar até as quartas de final contra a Coreia do Sul, tá? E às vezes os sistemas defensivos se sobressaindo muito mais do que os sistemas ofensivos, do que os atacantes, digamos assim, dessas seleções africanas, e isso é bom, pensando em gerações futuras, pensando em sistemas de jogo e pensando no amadurecimento dessas escolas africanas, principalmente escolas africanas emergentes como a seleção de Gâmbia, né, e como as escolas mais tradicionais como a seleção nigeriana. Gostou dessa análise? O que vocês acharam aí da campanha das seleções africanas nessa Copa do Mundo Sub-20? Deixa aqui no chat pra gente trocar ideia, compartilha esse vídeo e deixa o like, tá? E cara, chega lá na KTO, tá? Cupom AFRICABR para apostar em clubes africanos, seleções africanas, qualquer jogo que você quiser, é só aplicar AFRICABR no primeiro depósito e vocês vão ganhar um bônus ali, cerca de 20% de bônus para apostar mais, ou seja, vocês vão ganhar mais grana ainda para apostar no que vocês quiserem lá na KTO, tá aqui na descrição, é só apostar, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve, deixa o comentário aqui e vamos trocar ideia sobre categoria de base, sobre futebol de base, tem vários vídeos aqui sobre, então depois vocês podem ir maratonando mais alguma coisa, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo, siga a gente lá no TikTok também, África Mamba Oficial, no Instagram, África Mamba, também, @AfricaMambaBR, e também lá no Twitter, @Luiz com S, Luiz Fernando Filho. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no África Mamba, até a próxima e tamo junto, fé!